fé, ela busca oportunidade para cultuar. É o que eu disse aqui. Você só cultua pela fé. Então, se uma pessoa está dizendo, eu posso ser salvo e viver afastado da igreja, da comunhão da igreja, tem algo errado. Por quê? Porque a fé, ela procura oportunidade para cultuar. Então tem pessoas que dizem, não, eu posso cultuar do meu jeito, porque eu sou igreja. Você não é igreja, nós somos igreja, no plural, não é no singular. Eu não sou igreja, nós somos igreja, porque a igreja é corpo. Então você sozinho não é igreja. Quando a Bíblia se refere à igreja, se refere a uma comunidade. O apóstolo Paulo diz que igreja é corpo. Então se uma pessoa diz, eu posso ser salvo e viver afastado da comunhão da igreja, tem algo errado, porque a fé procura oportunidade para cultuar, estar junto, cultuando a Deus. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivem em união. Quando Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre a igreja, como o dínamo de Deus, para sustentar os seus filhos, Deus, ele não nos deixou órfãos. Jesus ascendeu ao céu, mas ele deixou o Espírito Santo, aquele que iria consolar, que iria guiar e iria nos dar o poder para pregar a palavra em nome de Jesus. Ele disse assim, vocês vão para Jerusalém, porque lá eu vou derramar o meu Espírito sobre vocês, e vocês serão as minhas testemunhas, começando por Jerusalém, depois Samaria e até os confins da terra. Então Deus, ele tem um propósito na comunidade, na vida da igreja. Então, se você está dizendo que você é salvo, que você tem fé, e você não consegue viver em comunhão, tem alguma coisa contraditória, isso é errado. É totalmente errado isso. Deus, queridos, você que tem Deus, você não consegue ficar isolado, porque uma das coisas que Deus restaura é isso, é comunhão. Sabe por quê? Porque quando o homem pecou, o estado de pecado levou o homem à solidão, levou o homem a se esconder de Deus, a ter vergonha de si mesmo. Então, quando você vê alguém que se isola, essa pessoa está é o pecado que faz isso com ela. Ela está distante de Deus, ela não tem fé. Ela precisa ouvir a palavra de Deus, ela precisa se arrepender, ela precisa se aproximar de Deus pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Então, queridos, a Bíblia está nos ensinando, a Bíblia está repleta de exemplos. Então nós estamos vendo aqui que a fé, ela fez Abel cultuar a Deus. Uma outra coisa que a fé faz, a fé fez Enoque andar com Deus. A fé fez Enoque andar com Deus, né? Nós vamos ver aqui em Gênesis no capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Se você nunca viu essa história, Gênesis no capítulo 5. Gênesis é logo depois da capa da Bíblia. Andou Enoque com Deus. Olha aí. Andou Enoque com Deus. No 22. No 24. Andou Enoque com Deus. E já não era, porque Deus o tomou para si. Queridos, como é que o nosso andar, ele vai mudar? Quando nós tivermos fé e andarmos com Deus. Não adianta você ser um crente que anda torto. Não adianta você professar uma fé e viver totalmente distante da realidade do que essa fé te faz caminhar.
Porque a fé nos faz vencer o pecado. A Bíblia diz que a nossa fé é que vence o mundo. É pela fé. É pela fé que nós cremos no Filho de Deus para a salvação. É pela fé que nós somos justificados e nós passamos a ter paz com Deus. É pela fé. Então é pela fé que a gente vai andar com Deus. Como é que o nosso andar ele vai mudar? Se nós confiarmos em Jesus. A Bíblia diz lá em 2 de Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A árvore é conhecida pelo fruto que ela dá. E o crente, ele é conhecido quando ele anda com Deus. Porque as pessoas veem que a atitude dele é reta. Ele está andando no caminho reto do Senhor. Ele está mostrando isso por meio das atitudes dele. Então, quando é que o nosso andar vai ser mudado? Quando nós andamos pela fé. Quando nós confiamos em Jesus. Quando nós andamos com Ele, assim como Enoque andou com Deus. E o que é que diz que Enoque andou com Deus? Porque Enoque agradou a Deus com o seu andar também. Enoque agradou a Deus. Enoque andou segundo aquilo que Deus havia determinado para a vida dele, né? Agora eu pergunto a você: isso pode ser dito da sua vida? Dalva está andando com Deus? Alisson está andando com Deus como Enoque andou? Será que isso pode ser dito da sua vida hoje? Será que alguém pode dizer: Rafael está andando com Deus? Porque nós estamos vendo que ele está andando direito. Ele não está andando torto. Será que a gente pode dizer isso de você, Cacá? Cacá está andando com Deus, porque não está andando torto. Olha, queridos, tem muita gente que na igreja ele é crente, mas quando ele sai da igreja, lá fora, ele está enganando, ele está fazendo trapaça. Esse não está andando com Deus. Ele é um crente nominal. É nominal. Ele não é uma nova criatura. Ele não confia em Deus. Por quê? Porque os negócios dele, tudo é confiando na enrolação que ele faz. Ele não confia em Deus. Não confia. Quando Jesus voltar, sabe o que vai acontecer? Sabe o que vai acontecer? Ele fica. Essa pessoa. Por quê? Porque ele não é uma nova criatura. Então a Bíblia é clara. A Bíblia mostra isso. A Bíblia revela isso. A Bíblia está mostrando quem nós somos. Olha, queridos, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E nos últimos dias, a mensagem mais urgente que a humanidade precisa ouvir é: arrependei-vos. Não é Senhor, tira o coronavírus e restabelece a economia. Não é isso que a humanidade está precisando. A humanidade está precisando de arrependimento. Porque tudo isso que está acontecendo é uma advertência de Deus contra a humanidade. Porque na época de Noé veio um juízo sobre a terra, porque o pecado estava subindo as narinas de Deus. E Deus veio com juízo sobre a terra. Mas Deus deu uma oportunidade. Deus deu uma oportunidade e Ele chamou Noé para fazer uma arca. Eu não vou falar isso agora. Mas eu quero perguntar para você, dentro daquilo que eu estou falando aqui, esse andar com Deus, será que Deus está contente com o livro que você está lendo? Será que Deus está contente com o que você está olhando na internet?
Será que você está andando com Deus na internet? Será que você está andando com Deus na revista? Ou será que você está vendo Playboy? Ou você está lendo a revista da EBD? O que é que você está lendo? Será que você tem tirado dia na semana para ler a revista da EBD? Será que Deus está se agradando com a sua vida? Será que Deus está contente com as tuas palavras? O que você está falando? Enoque, Deus estava contente com o que ele falava. Deus estava contente com os negócios que ele fazia. Deus estava contente com aquilo que ele lia. Deus estava contente com tudo que Enoque fazia. E por isso ele andou com Deus. Foi isso que mostrou que ele andou com Deus. Porque ele era uma nova criatura. E ele andou com Deus. Será que eu posso dizer isso de você hoje? Ivan está andando com Deus? Queridos, é muito sério. Nós não podemos tapar os olhos. Nós não podemos vir aqui pregar mensagens de motivação e dizer só o caminho da prosperidade, o caminho do sucesso, um Deus que levanta o caído, um Deus que faz o homem prosperar, um Deus que faz o homem vencer. Mas isso está condicionado aqui. Eu sei que Deus é soberano. Deus pode fazer o ímpio vencer. Ele é soberano. Porque nós estamos vendo a graça comum. A graça comum é estendida a todos. O sol brilha para o justo e o ímpio. A chuva cai para o justo e o ímpio. Mas existem graças que são graças especiais. Por exemplo, a salvação só é pela fé. É algo exclusivo de quem tem fé. Ela não é comum a todos. E é isso que eu quero que você entenda. Deus está nos chamando, assim como chamou Abraão, para viver uma vida de fé. Deus está chamando você hoje para viver uma vida de fé. E isso engloba a nossa vida em tudo. Em tudo. Nos negócios, no trato com a família, no cuidado com o nosso próprio corpo. Tudo. Engloba tudo, a nossa vida por inteiro. E isso é muito sério, queridos. Nós estarmos atentos a essa verdade. Quantos têm planos aqui para o futuro? Quantos? Você tem planos para o futuro? Será que Deus está contente com esses teus planos para o futuro? Você tem incluído ou excluído Deus nos seus planos para o futuro? Quantos de nós, né, queridos, temos excluído Deus dos nossos planos para o futuro? Quantos de nós? Queridos, Caleb, Enoque andou com Deus. E uma coisa incrível aconteceu com Enoque. Sabe o que foi que aconteceu? O seu andar de fé com Deus libertou ele da morte. Enoque não morreu, Enoque foi transladado. Irmão, isso é muito forte. Viver esse milagre, viver uma experiência sobrenatural. Foi isso que ele viveu. Ele foi transladado. Porque o seu andar de fé o libertou da morte. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E a humanidade está dormindo quanto a isso, porque não ouve a palavra de Deus, não dá ouvido a Deus.
chegar, eu já falei de Abel, eu já falei de Enoque. Abel cultuou a Deus. Abel levou o sacrifício até o lugar do culto. Enoque andou com Deus. Enoque, pela fé, não viu a morte. Experimentou isso, ser transladado. Agora, olha o que a fé faz, queridos. A fé nos leva a cultuar a Deus. A fé nos leva a andar com Deus. Se você quiser andar com Deus, não há outro meio, você tem que ter fé. Agora, olha como é algo completo. A fé te faz cultuar a Deus. A fé te faz andar com Deus. E a fé te faz trabalhar para Deus. Tem gente que diz: eu tenho fé, mas ele não dá como minha avó dizia, um prego numa barra de sabão. Que eu nem entendo isso. Mãe disse: será? Esse prego na barra de sabão? Não, Fernanda. Não dá um prego numa barra de sabão. Eu acho que é porque sabão é mole e é facinho para entrar o prego. Decifrei o enigma. Então a pessoa não consegue fazer uma coisa tão simples, furar uma barra de sabão com um prego. Não é verdade, Andressa? Então, nós, quando temos fé, a fé nos faz trabalhar para Deus. É aqui que eu quero entrar com a questão do querido Noé. A fé fez Noé trabalhar para Deus. A fé, queridos, fez Noé trabalhar para Deus. Olha, nós vimos ali atrás que a história da humanidade, como eu falei, lá em Gênesis, no capítulo 6, o pecado estava subindo na narina de Deus. E Deus chama Noé para fazer aquele grande barco. E ali veio Noé. A graça de Deus triunfou, porque Noé e sua família seriam salvos ali. E ele é chamado por Deus. E ele ouve o chamado de Deus. Então Noé construiria aquela arca, né? Por que que ele ia construir a arca? Porque ele creu em Deus. Deus chamou e disse: constrói a arca. E ele, pela fé, creu em Deus, na palavra de Deus, e construiu a arca. E Deus chama Noé e ele crê. Ele crê que vai chover um dia. E vai chover. E ele crê. E ele obedece. E a família e ele vai ser salvo. Por isso, porque ele crê. Agora eu quero dizer para você que ele vai trabalhar para Deus. Cada golpe do martelo de Noé diz fé. Cada golpe do machado de Noé diz fé. Tudo que Noé fazia estava dizendo fé. Porque ele estava crendo naquilo que Deus havia dito para ele. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Noé havia ouvido a palavra de Deus. E cada golpe do martelo dizia fé. Cada golpe do machado dizia fé. Cada árvore cortada dizia fé. Cada movimento do pincel passando pinche, o betume para não vazar a água para dentro da arca dizia fé. Cada trabalho, Noé estava trabalhando pela fé.
é como nós estamos aqui. Olha, queridos, eu me alegro muito com uma pessoa aqui da igreja, não vou dizer o nome, mas ele diz: pastor, eu não quero faltar na obra da igreja. Eu não quero faltar nem um dia na obra da igreja. Eu quero vir todo o tempo. Então isso diz fé. A pessoa quer trabalhar para Deus. A pessoa que faz o lanche, que faz o almoço, que vem, porque isso incentiva quem está aqui. Isso diz fé, né? Isso é cooperar, é viver em comunhão, seguir no propósito de Deus. Então, queridos, fique em pé para a cadeira descansar. Olha, a fé, preste atenção, a fé, ela nos faz trabalhar hoje. A fé nos faz